Há um tempo atrás, eu falei sobre o Hexcrawl e como usar esse sistema de exploração, sobretudo em aventuras sandbox, onde os jogadores têm opção de ir onde quiserem, fazer o que quiserem ali no ambiente, e para explorar lugares novos também que ainda não foram explorados, que não existem no mapa. Hoje eu vou falar sobre um outro sistema de navegação chamado Point Crawl, que utiliza pontos de interesse mapeados para representar os caminhos possíveis e os trajetos que os jogadores podem fazer tanto em ambiente macro, se eles estiverem viajando entre cidades, entre países ou entre planetas, ou em ambientes micros, se eles estiverem se locomovendo dentro de uma cidade ou mesmo de uma masmorra. Enquanto a representação do Hexcrawl era por hexágonos, a do Point Crawl é por nós. Similar a um mapa mental, ou talvez até mais fácil de entender, um mapa de metrô. Entre esses nós existem linhas que representam a ligação entre um nó e o outro. Normalmente essas linhas representam estradas ou caminhos que são mais utilizados para chegar do ponto A até o ponto B. Vou usar aqui agora o mapa de Bloomshin para fazer a representação de uma viagem no estilo macro. Por exemplo, se a gente estivesse em Mass, ele pode ser considerado um ponto. Você nota que naturalmente no mapa que o Mr. Salada fez, e ele já tem 3 linhas, né? São 3 caminhos. Então ele leva até Baumstein, que seria um outro ponto. A outra linha leva até Hirden, que seria outro ponto. E a outra linha leva até Pravda, que seria outro ponto. Pode ser que existe mais linhas também, talvez daqui para o Bershelf. E isso já estabelece os caminhos que são feitos. Então, se eu quiser sair de Mass para ir para qualquer um desses pontos adjacentes na linha. Ah, mas e se eu estou em Pravda e quero ir para Baumstein? Normalmente o caminho que se faria então seria saindo de Pravda, passando por Mass e indo até Baumstein. Esse é o caminho natural de se fazer. Ah, mas a gente quer ir de Pravda direto para Baumstein. Bom, Pravda, como a gente pode ver, teria que mais 3 nodos, né? Teria um nodo que sai para Zuflusten, teria um nodo que desce aqui para o Fort Zeit e teria um nodo pelo rio que vai até o Porto de Gurut. Para ir de Pravda para Baumstein diretamente, as pessoas teriam que atravessar aqui o Vert Falls, né, que é a cadeia de montanhas. Então essa viagem seria uma viagem de exploração e ela demoraria muito mais tempo do que se a pessoa fosse passando por Mass diretamente pelas estradas, e ela seria também muito mais perigosa. Muitas vezes aqui recorrendo a mais testes de perícia, por questão da pessoa ter que escalar, ter que passar por um ambiente selvagem, enfim, é muito mais complicado. Então a maneira mais rápida de se passar seria de Mass, passando por Mass, para chegar até Baumstein. Já para um Point Crawl mais micro, eu vou pegar aqui até um print da aventura do Forja da Manhã, onde a gente passou muito tempo em Mass, e como você pode ver, o Marcelo já definiu pontos dentro da cidade, e eram esses pontos de interesse que seriam equivalentes aos nodos, aos nós de um Point Crawl. Durante a aventura, a Melinda passava muito tempo na casa da sua família e ficava no subúrbio de Mass, normalmente aqui do lado externo. Eu não estou falando exatamente os números de acordo com o que o Marcelo fez, porque eu não lembro o que significa cada um dos números. Então eu vou colocar aqui formas que eu pensei na hora só para poder ilustrar. O pessoal que viajava com a Melinda muitas vezes ficava hospedado numa taverna, na alguma região da cidade. Então, em alguns momentos elas precisavam viajar até a região dos parques lá, porque eles estavam procurando um druida que ficava atazanando a vida deles. A Melinda, então, poderia fazer percorrer o caminho de passar até a taverna, onde encontrava seus amigos, e depois ir em direção ao parque. E isso pode ser feito essa viagem para vários outros pontos de interesse que existam na cidade. Seja um mercado, ou às vezes teve também a delegacia, que a gente acabava indo muitas vezes, porque a gente estava investigando crime. Enfim, por que é interessante usar o Point Crawl nessa situação? Não faz diferença qual rua que eles vão seguir para poder chegar do ponto A para o ponto B. Você vê aqui no mapa que existem vários caminhos diferentes, mas isso não vai interferir em nada. Isso, no caso, nessa situação específica. Se na sua aventura o caminho que a pessoa vai perseguir, ele vai pela avenida A ou ele vai pela avenida B, por influenciar nesse percurso, nesse trajeto, algum encontro vai acontecer ou algo vai acontecer caso eles escolham uma das duas opções, já não é uma utilização muito boa do Point Crawl. Mas nesse caso aqui, como não tinha diferença, ele indifere qual é o caminho que a pessoa vai seguir. Você pode também, ao invés de ter tantos pontos assim de interesse, igual o Salada colocou aqui no mapa dele, definir somente os setores da sua cidade. Por exemplo, aqui poderia ser o setor de habitações, aqui poderia ser o setor do governo, aqui poderia ser o setor de mercado. Então, quando ele está no setor de habitações
e fala assim, preciso passar no mercado, você sabe que ele passaria por aqui para poder chegar da casa onde ele está até o mercado. Seria como se alguém perguntasse, como faço para chegar no mercado? Você lá da sua casa falaria, vai nessa direção aqui, passando pelas sedes do governo, logo depois você vai encontrar os mercados. Então é uma maneira de direcionar as pessoas de uma forma mais informal possível. Na época que a gente pedia informação e não existia GPS. Para a exploração de uma dungeon, mesmo não sendo um local conhecido, eles podem utilizar também o sistema de nodos para identificar os locais onde eles já passaram. Ou o mestre identificar também os possíveis caminhos que eles podem seguir. Estou pegando aqui um exemplo de uma dungeon que já está montada, mas no caso de uma exploração, nada disso aqui estaria aqui ainda. Então, entrando aqui pela sala 1, eles saberiam que existe uma porta e um caminho para seguir adiante. Então, o único caminho que eles têm, eles chegariam lá na sala 2. Na sala 2, o mestre poderia indicar que existem 3 caminhos diferentes que eles podem seguir. Vocês vão seguir adiante, vão seguir à direita ou seguir à esquerda. Pode fazer uma descrição do que são, o tipo de porta, ou se é um buraco na parede, ou o tipo de questões que existem também. Se eles tomarem a decisão, nós vamos do lado direito, seguiriam pelo corredor até chegar a um ponto que o mestre indicaria, tem aqui uma trifurcação. Vocês podem ir tanto para a esquerda, continuar indo adiante, ou virar para a direita, qual que vocês escolhem. E à medida que eles forem tomando essas decisões, eles vão saber onde eles já passaram, ou vão conseguir montar ali, quase que, como eu falei no início, um mapa mental do que seriam os caminhos dessa dungeon. Isso pode ser utilizado também até para passagens secretas ou caminhos que não são óbvios por ali. Por exemplo, se daqui do 11 existe uma passagem secreta que sobe até o 17, isso pode estar nas anotações do mestre, mas que não ficaria descrito na descrição da sala. Mas se por algum motivo os jogadores conseguirem descobrir essa passagem secreta, pode-se montar essa linha aqui que liga um nodo ao outro. Da mesma maneira, tanto em viagens, no caso micro, quanto viagens macro, se existirem portais ou qualquer outro tipo de viagem à distância, pode também anotar um nodo que liga o outro, similar a quando Vladivostok atacava o Alasca lá no War. Bom, alguns pontos a ser observados sobre o sistema Hexcrawl. Qual que é o tempo de viagem entre um ponto e o outro? Bom, isso vai variar de acordo com o que o mestre decidir e que for óbvio ali pelo mapa. Mas ele pode indicar ao lado da linha um número, seja de tempo de viagem ou quilometragem, para poder demonstrar para os jogadores qual que é ali a distância entre um ponto e outro. Outra opção também é utilizar a linha tracejada. E aí você pode definir exatamente o que cada traço significa. Cada traço significa ali 100 km. Ou não, cada traço representa 10 metros, ou cada traço representa 15 minutos. Então, é uma maneira também de definir, de mostrar visualmente para os jogadores a distância que eles estão percorrendo e o tempo que levará essa viagem. E em relação aos encontros aleatórios no trajeto da viagem, você pode estabelecer também uma quantidade de testes por quilômetro ou por hora viajada. Assim pode ser, por exemplo, que exista um teste a cada 3 horas para definir se há ou não um encontro aleatório, ou um teste a cada 10 km que defina se há ou não esse encontro. Se for uma estrada mais segura, você pode diminuir a quantidade de testes, espaçando mais os encontros aleatórios. Por outro lado, se estiverem explorando um ambiente selvagem, pode-se aumentar a quantidade desses testes, porque a chance de encontrar um monstro ou algum bandido é muito maior. Se você já usava Point Crawl nas suas aventuras mesmo sem saber, contem pra gente o que você achou desse sistema.